Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração ao Senhor da PIB de Guaianazes. Como os irmãos podem ver, estamos com a igreja vazia, sentindo a falta de cada irmão, cada lugar, olhando para os bancos vazios, esperando você. Ainda não podemos nos reunir, mas logo, logo estaremos juntos. Enquanto isso, nós podemos estar juntos nas nossas casas com as nossas famílias. Nesse início de culto, eu queria convidar você. Você que é filho, você que é filha, você que é pai, mãe, junte-se juntos na sua casa, no mesmo ambiente, para participar do culto juntos. Talvez aqui na igreja, o filho vai para a galeria, a filha fica com as amigas, mas aí na casa, o importante é que você saia do seu quarto agora e fique todos juntos, todos conectados. Nós vamos estar começando o nosso culto de adoração e queremos alegrar ao Senhor. E é importante que você se junte com a sua família. E nós vamos orar nesta hora. Feche seus olhos. Se você estiver aí com a sua família, dê a mão para a sua família. E nós vamos, unidos, orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que tudo volte ao normal. E nós vamos fazer isso como igreja, separados, mas juntos, como família do Senhor nesta hora. Oremos. Pai querido, Deus poderoso, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Estamos reunidos em nossas casas, juntos, e queremos clamar ao Senhor, Pai. Queremos pedir ao Senhor. Queremos interceder em favor de toda essa situação que estamos vivendo. Nós queremos voltar ao normal, Pai. Nós pedimos isso ao Senhor. Queremos estar juntos com os nossos irmãos. Queremos estar juntos para a relação do corpo de Cristo. Nós queremos estar juntos para glorificar o teu nome juntos novamente, Pai. Pedimos um cessar de toda essa situação, Pai. Que esse vírus seja eliminado da face da terra, em nome de Jesus. Nós queremos clamar nesta hora pelos irmãos que estão sofrendo, Pai, com essas dificuldades que essa situação nos trouxe. Queremos pedir em favor daqueles que estão enfermos, em suas casas ou internados em algum hospital. Visita-os em nome de Jesus, Pai. Restaura-os em nome de Jesus. É o nosso desejo, é o nosso pedido. Pedimos também por aqueles que perderam seus entes queridos essa semana. Aqueles que estão enlutados, Pai. Pedimos o teu consolo, o teu conforto, o teu fortalecimento. Em nome de Jesus. Visita-os, Pai. Queremos te pedir também por aqueles que estão sofrendo pelas situações de dificuldades financeiras. Queremos clamar e pedir as tuas provisões, os teus suprimentos e principalmente a tua paz em meio a toda essa situação, Pai. Abençoa cada irmão, cada família reunida nas suas casas. Supre as suas necessidades e os abençoe em nome de Jesus, Pai. E neste culto, seja um culto de alegria, de fortalecimento da fé. E que possamos engrandecer o teu nome. E que tudo que vamos fazer juntos agora venha alegrar o teu coração. É o meu desejo, a minha oração. E a faça em nome de Jesus. Amém e amém. Parafraseando Josué. Eu e minha casa, juntos iremos adorar ao Senhor e servir ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Boa noite, amados. É um prazer nós estarmos aqui juntos para celebrarmos, mesmo que à distância, celebrarmos esse nome que é Jesus, poderoso, que venceu a morte e cuida de mim e de você. Então, vamos aproveitar esse momento para adorarmos juntos. O início
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare: Jesus venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E eu quero te convidar a
olhar para o alto. Nesse momento de incertezas, a única certeza que nós temos, que o nosso socorro vem do autor e consumador da nossa fé. Amém? Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém. Agora chegou o momento de nós entregarmos ao Senhor aquilo que Ele nos tem dado.
nossos dízimos e as nossas ofertas. Pastor Rony. Dando continuidade, algumas informações, nós temos alguns recados da igreja, da programação, nesse novo formato virtual, e esse recado será dado pelos jovens. Veja aí, os nossos jovens, a juventude, com os recados. Gravando. Boa noite. Não. Boa noite. Já começou. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Calma aí, parou um tempinho para ele cortar. Salve, salve, galera. Tudo bem com você? Saudade de ter todo mundo junto aqui, né, minha filha? Infelizmente a gente não está podendo ficar presencial, mas nós estamos preparando uma programação muito bacana para você jovem. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos live no nosso Instagram da Juventude. @Juventude Multiforme. Vai estar em algum lugar dessa tela aqui, que eu não sei aonde, mas você pode seguir a gente e ficar atento a todas as programações. E também, todo sábado, também às 20 horas, nós temos a nossa EBD online. Essa EBD é feita pelo Google Meet. Nós estamos colocando o link na bio do Instagram e mandando nos grupos do WhatsApp. E no sábado, exclusivamente no sábado, dia 2 de maio, nós teremos o nosso culto jovem ao vivo. Será feito no YouTube, você não pode perder. Convide seus amigos, fique atento nas redes sociais que a gente vai estar colocando várias coisas bacanas para você sobre este culto. Valeu, galera! É isso aí, galera, tamo junto. Conto com você. Agora nós vamos ter um momento de reflexão sobre os dízimos e ofertas. A igreja continua funcionando, os irmãos sabem, uma igreja vivendo e agindo pela fé. Muitas coisas acontecem na vida de uma família, como também acontece na vida, na administração de uma igreja. E há muitas preocupações, tanto nas famílias, quanto também numa igreja, pensando nessa questão econômica. A liderança, os pastores também têm preocupações. Eu estava pensando numa história essa semana, que eu ouvi há muito tempo atrás, de um pastor de uma igreja pequena, que estava vivenciando, aquela igreja estava vivenciando um momento difícil na sua igreja. Os recursos financeiros dos dízimos e ofertas não estavam suprindo as contas da igreja, água, luz, telefone, os missionários que aquela igreja, os trabalhos sociais que aquela igreja abençoava, não estava suprindo. E aquele pastor estava muito preocupado. Algumas contas começaram a atrasar. E esse pastor, num culto, muito preocupado, fala com a igreja ora. E no dia seguinte, após aquele culto, as dificuldades imensas, ele chega no dia seguinte, ele e o tesoureiro da igreja, contando os valores, até as moedinhas, e viram que aqueles valores não conseguiriam pagar as contas. E aquela preocupação muito grande. E de repente a secretária avisa que tinha um irmão que estava visitando a igreja e queria dar uma oferta e queria conversar com o pastor. E o pastor, muito resistente, olhando, pensando naquele irmão, um irmão muito humilde, mas recebeu o irmão e conversando com o irmão disse que Deus tinha enviado ele para pagar todas as contas da igreja. Todas as contas da igreja. E aquele pastor muito generoso também, bondoso, olhando para a condição daquele irmão, falou, esse irmão não tem condições, eu sei que Deus falou com ele, eu sei que ele está com um bom coração, mas eu vou... E aí mostrou duas continhas, uma conta baixa que tinha que a igreja pagar, e deu um valor, e o irmão deu lá a oferta. Só isso mesmo, pastor? Só? Eu pensei que era muito mais. E aí, aquele irmão ofertou o valor, e aquele irmão foi embora, e o pastor falou, olha aqui, o irmão humilde, querendo ajudar a igreja. E depois, ele ficou sabendo que aquele irmão tinha recebido uma grande herança. E que Deus tinha colocado no coração daquele irmão para pagar todas as contas. Só que o pastor não teve fé. Não teve fé que aquele irmão era um enviado de Deus para abençoar a sua igreja, abençoar aquela comunidade que estava com dificuldades. Deus está vendo, queridos, e nós precisamos nesse momento viver pela fé.
Talvez você esteja vivendo dificuldades no seu lar, nesse quesito financeiro, mas essa história me faz lembrar da recomendação da palavra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, dos versículos 30 até o 34, diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, do 30 até o 34, diz assim: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, quanto mais a você, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Ele sabe o que você precisa de todas elas, todas as suas necessidades. E no 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Confie nesta palavra, pela fé. Creia que Deus está no controle da sua casa, desta igreja, das nossas vidas. Vamos orar neste momento. Pai, muito obrigado, porque vivemos pela fé na tua palavra, pela fé na caminhada contigo, da relação com o Senhor. E sabemos que tudo está no seu controle. Sabemos que, mesmo quando as contas não batem, mesmo quando as impossibilidades batem na nossa porta, a tua palavra diz que para ti tudo é possível. Para ti tudo é possível, Pai. Que isso venha adentrar ao meu coração, aos meus irmãos, e que possamos continuar fidedignos, fiéis a ti, fiéis à tua palavra, fiéis à tua igreja, e continuar te servindo com tudo que temos e com tudo que somos. Eu te agradeço e muito obrigado pelas provisões nas casas dos meus irmãos, na tua igreja. E eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Este é o momento da palavra de Deus. Meu desejo é que o Senhor abençoe a sua dedicação de ouvir e praticar a palavra para que ela frutifique no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. O tema desta noite, se eu tivesse que dar um título, seria As Impossibilidades Possíveis da Fé. Uma frase que você vai ouvir muito hoje é: Jesus sabe o que faz. Receba isso no seu coração pela fé. Um jovem me procurou algumas semanas atrás, dizendo que um pastor da nossa denominação, muito conhecido, tinha dito uma frase que a fé não imuniza o coronavírus. E eu fui ver aonde estava este artigo, era um artigo para a revista Veja, e na verdade era uma frase tirada de um contexto. O contexto era, o pastor estava falando sobre racionalidade, medicina, ciência, e ele estava dizendo que a fé de um cristão, ele sai pela rua, a fé dele não vai imunizar ele de ficar doente. O cristão, ele corre o risco de ficar doente. A fé não imuniza o coronavírus. E eu queria pensar nessa frase. Não exatamente o contexto do que o pastor disse, mas nesta frase: a fé não imuniza o corona. A fé não imuniza o corona porque a fé ela é suprarracional. A fé está acima de apenas ser imune de alguma doença. A fé de um cristão não é apenas por ele ter fé, ele não vai ficar doente. Não. Nós cristãos temos fé e a fé está acima. Nós poderemos ficar doentes e a fé continua sendo a nossa fé. A fé não significa
que eu vou ficar doente e não posso ser curado, porque a fé me possibilita crer que eu ainda possa ser curado da minha doença. A fé me possibilita isso, sempre acreditar, mesmo num leito de enfermidade, que eu posso ser curado por Jesus. A fé está acima de uma imunidade, a fé está acima de uma doença adquirida. E aí eu conversando com uma senhora essa semana, ela deu a definição disso que eu queria pensar com os irmãos. Ela tem 95 anos, e eu comentando com a Dona Maria, falei, Dona Maria, um senhor da nossa igreja, da nossa comunidade, faleceu com o coronavírus essa semana, um senhor de 96 anos. Comentei com ela e veio a resposta dessa fé que está acima de todas as coisas. Essa fé que está acima de todas as circunstâncias. Ela disse algo maravilhoso, ela disse assim, não, esse senhor morreu porque chegou a hora dele. Porque assim o Senhor quis. Isso é fé. Isso é olhar para todas as circunstâncias e saber que existe um Deus. E é Ele quem dá, é Ele quem tira. Não foi o corona que tirou a vida desse senhor, mas foi o tempo dele na terra que tinha acabado, porque assim o Senhor o quis. Meu querido, eu não posso colocar a fé relacionado apenas que a minha fé vai dar todas as vitórias, mas a fé já me deu a vitória, porque o último inimigo a ser vencido nesta vida, a Bíblia vai dizer que é a morte. E que Cristo venceu a morte. E que aqueles que vivem em Cristo pela fé, vence até a morte, o último inimigo. Meu querido, a fé, ela te imuniza nessas circunstâncias de saber que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Se você já entregou sua vida para Jesus, meu querido, viva esta fé. E eu queria pensar exatamente isso, essa questão de fé. Essa questão de fé. E eu queria pensar na palavra de Deus, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos pensar um pouco acerca da fé. Acerca dessa impossibilidade que a fé possibilita, que está acima de todas as coisas nessa terra, que está acima das circunstâncias terrenas, que tem a ver com a vontade do nosso Deus. A fé que olha, entende que existe um Deus que pode todas as coisas. Isso é maravilhoso. João capítulo 6 diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes,
quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra venha gerar no meu coração e no coração de todos que te ouvem uma fé genuína, segundo os teus propósitos, segundo o teu querer. E que a tua palavra traga aquilo que foi proposta para as nossas vidas, para a frutificação e edificação de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu queria pensar nesta palavra, essa palavra rica do Senhor Jesus, essa palavra que João registra no capítulo 6 e que tem muitos ensinamentos, tem muitas riquezas para a minha vida e para a sua vida. A impossibilidade possível começa quando Deus usa o que os homens não contabilizam. Vou repetir para você, a impossibilidade possível começa quando Deus usa o que os homens não contabilizam. Como assim? Bom, começa pelo registro de quantidade de pessoas que tinha nesse texto, nesse contexto aqui. João vai dizer lá no versículo 10, se você olhar aí na sua Bíblia, que tinha quase 5.000 homens. Esse trecho, essa história da multiplicação dos pães e dos peixes, está registrado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos. É uma das únicas histórias que está escrita nos 4 evangelhos. Lá no evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus é mais específico. Ele diz que tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 14, 21 vai dizer isso, que tinha 5.000, mais mulheres e crianças. Então, se nós pensarmos em quantidade de pessoas, tinha mais de 8.000 pessoas, talvez chegasse ao número de 10.000 pessoas. Você imagina a cena, 10.000 pessoas, e Jesus usa algo que os homens não contabilizavam. Os homens dessa época não contavam mulheres e nem crianças. Na matemática, aqui no registro de João, você vai ver que tem 5.000 pessoas, 5.000 homens. As mulheres e crianças não eram contadas. E Jesus usa aquilo que não é contado pelos homens para fazer um milagre, para que acontecesse aquilo que era impossível. 10.000 pessoas, 8.000 pessoas num lugar deserto, um lugar que não tem supermercado, não tem restaurante, era um deserto que não tinha possibilidades de conseguir alimento. E ali nessa situação, uma situação, por dizer impossível, Jesus usa aquilo que os homens não estavam contabilizando, usando uma criança. E Jesus ensina que na impossibilidade humana, esse texto vai nos trazer esse ensino, na impossibilidade humana, não é a última resposta. Na impossibilidade das nossas vidas, quando nós olhamos para os lados e não tem mais possibilidade, nessa impossibilidade minha, na impossibilidade da sua vida, você olhar para os lados, não tiver respostas, não tiver solução, essa não é a última resposta. Você precisa olhar com os olhos da fé. Eu gostaria que você olhasse com os olhos da fé para esse texto. Você olhasse para os discípulos e aprendesse que Jesus sabe o que faz. Por isso que a nossa fé está em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos olhar sempre para Jesus, na impossibilidade. Olhe para Jesus, Jesus sabe o que faz. Acompanhe comigo, eu queria pensar com vocês algumas lições e olhando para a vida dos discípulos. Eu queria pensar no discípulo 1. O primeiro discípulo é o discípulo chamado Filipe. E o Filipe, eu dei um tema para o Filipe também, um subtema.
O tema do Filipe é quando a conta não bate. Já viu quando a conta não bate? Acompanha aí no versículo 5 e 6. Versículos 5 e 6 diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6. Mas dizia isso para experimentar. Jesus estava querendo experimentar Filipe. Muitas vezes Deus quer experimentar a nossa fé. Quer fazer um teste. Fala, você já é experiente, já está vivendo uma vida de gente grande, de fé, que já sabe quem é o Deus que você serve. Jesus estava experimentando, porque Jesus sabia muito bem o que ia fazer. O texto vai dizer, porque Jesus sabia muito bem o que estava prestes a fazer. E aí eu queria pensar em Filipe. A impossibilidade nossa como ser humano começa quando a conta não bate. A conta não bate. Olha que interessante a vida de Filipe. Filipe não era encarregado dos suprimentos dos discípulos. Não era encarregado. Talvez fosse Judas. Jesus queria ensinar a todos através, até mesmo a minha vida, a sua vida, através da vida de Filipe. Ele queria ensinar os discípulos, queria ensinar na história, queria ensinar para mim e para você, quando a conta não bate, através de Filipe. Filipe olha a impossibilidade da situação. Filipe é aquele camarada que lá na frente, ele vai chegar para Jesus e vai dizer assim, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Essa frase foi Filipe que disse. Filipe é aquele homem que precisa ver tudo. Ele quer ver. Tem um teólogo, um pastor, no seu livro Perseverança, o pastor Charles Swindoll, ele diz que Filipe é o estatístico pessimista. Tinha uma régua na mente para calcular tudo. Sabe aquele camarada que é o camarada da lógica racional? Tudo é o que ele vê. Já viu gente assim? Conhece gente assim? Gente que faz conta, fica fazendo matemática, e aí a conta não bate. A conta não bate. Filipe olha para aquela multidão e a conta não bate. E é interessante. Lá no versículo 7 diz assim: Respondeu-lhe Filipe, a resposta de Filipe para Jesus: Não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Jesus faz uma pergunta para Filipe: onde vamos comprar? Ele olha para a situação e responde para Jesus como nós vamos comprar. Filipe é aquele camarada que quer fazer o cálculo. Ele enxerga, ele olha para aquelas 8.000 pessoas, 10.000 pessoas e começa a fazer conta. Jesus está perguntando onde vamos comprar e ele está fazendo conta. E ele faz a conta e ele vê impossibilidade. Ele não vê possibilidade alguma. É aquele camarada que olha, faz a conta não bate, então ele diz que não vai dar certo. Jesus está perguntando onde vamos comprar. Ele olha e pensa, como nós vamos comprar? Com que dinheiro nós vamos comprar? Eu fico pensando, será que Jesus estava cheio da grana? Só estava pensando aonde, como comprar? Jesus tinha o dinheiro para comprar? Porque Jesus está perguntando onde vamos comprar. Às vezes Deus está perguntando onde vai acontecer. E você está perguntando como vai acontecer. E quando você pergunta como vai acontecer, você vê a impossibilidade. Olha o que ele fez. Quando ele está falando de denário, denário era a moeda corrente da época. Era o dinheiro da época. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Filipe olha para 8.000 pessoas e começa a fazer conta. Um denário também era equivalente a 8 quilos de pão. Talvez você pode até fazer aí para personalizar quanto que você ganha, um dia de trabalho. Filipe está dizendo que para alimentar todas essas pessoas precisa de 200 dias de trabalho. E aí, mas tem um cálculo que é feito que um dia de trabalho era equivalente a 8 quilos de pão. Então eu fui fazer uma conta. Bom,
A conta que mais ou menos Felipe fez. 1 quilo de pão hoje custa em média R$13 o quilo. R$13 o quilo. Bom, um denário é equivalente a 8 quilos de pão. 8 quilos de pão vezes R$13 o quilo, dá R$104. R$104 para um denário. Para um denário. Ele falou que precisava de 200 denários para cada um comer um pedaço só de pão. Para alimentar aquela multidão, Felipe já tinha feito as contas, por isso que a conta não batia, porque precisava de 200 denários, equivalente a R$104. Na conta de Felipe, se fosse para os dias de hoje, Felipe estava dizendo para Jesus, Jesus, nós precisamos de R$20.800 para comprar pão, para cada um comer um pedaço só de pão. Senhor, não tem possibilidade. É impossível. Mas Jesus não estava perguntando quanto custa. Jesus estava perguntando onde vamos comprar. Esse discípulo, ele tem muita relação com a minha vida. Eu olho e muitas vezes eu quero fazer matemática. Talvez você seja como Felipe, que fica calculando. E o problema que tira a sua concentração é quando a conta não bate. Quando ele chega para Felipe e diz para Felipe, onde vamos comprar? Felipe começa a fazer contas e começa a olhar para a situação, e começa a olhar para aquela multidão chegando, e ele fala, não tem possibilidade de arrumar R$20.000 nessa hora, nesse momento. A conta não bate. Só que Jesus estava perguntando aonde vamos comprar. Talvez a resposta que Jesus queria era, quando a conta não bate, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. Mas pela fé o Senhor tem a resposta certa. O que eu sei fazer é fazer conta de quanto precisa. Quantas pessoas precisa para cozinhar, para fazer o almoço? Eu posso fazer essa conta, eu sou bom nisso. Eu sei fazer contas da distância que tem aqui, quanto tempo vai levar para buscar comida para esse povo todo. Só que o dinheiro, as possibilidades e como fazer isso, eu não tenho. Essa é a resposta que nós temos que dar. E pela fé, talvez era isso que Jesus estava querendo ensinar para Felipe. Felipe, quando a conta não bate, quando você faz conta, você precisa entregar nas minhas mãos. Porque o texto vai dizer que Jesus sabe o que faz. Mesmo quando a conta não bate. Mesmo quando a conta não bate. Felipe era muito bom de fazer contas, de fazer cálculos. Mas ele precisava aprender essa lição. De que quando, numa circunstância que você não vê possibilidade, aquilo que você pode calcular, você até calcule. Mas aquilo que você não pode, é com Ele. Você precisa aprender a crer, a confiar, a viver pela fé. Jesus estava ali com aqueles discípulos e ele queria ensinar a Felipe essa lição. Eu gosto muito de uma piada. Eu queria contar uma piada para você. Até para você ficar mais calmo. Uma piadinha chamada de O Cangaceiro na Igreja. Talvez você já ouviu. É uma piada, quero deixar bem claro isso, que diz que num determinado dia, um cangaceiro resolveu ir à igreja. Ir à igreja. Chegando lá, ele viu o padre e disse, olha, seu padre, eu vim hoje aqui na igreja para ver como funcionam as coisas por aqui. Mas já vou logo avisando, não gosto de mentira, não gosto de mentira. Se alguém contar uma mentira aqui, eu me levanto bravo, padre, tiro o meu facão da bainha e mato esse cabra. Eu mato esse cabra. O padre respondeu, ok, fica tranquilo, cangaceiro, pode sentar aí, aqui ninguém conta mentira. E aí ele começa a missa. O cangaceiro ali na frente, escutando o padre falando, até que o padre vai compartilhar o texto daquela missa. E ele começa dizendo assim, com 5 pães, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. O cangaceiro levanta,
arranca a peixeira e começa a ir na direção do padre. Então o padre diz, mas cada pão era do tamanho dessa igreja. E aí o cangaceiro sentou e voltou para o seu lugar. Isso é uma piadinha para descontrair, mas para falar para você do tamanho do pão e do tamanho do peixe. Porque tem pessoas que poderiam pensar isso. Pensar que o pão eram 5 pães, 2 peixes, que poderia ser 5 pães do tamanho dessa igreja, com mais 2 peixes, 2 baleias, pronto. Dava para alimentar os 5.000 pessoas. Mas não é isso. Naquela época, o pão era um pão do tamanho mais ou menos de uma mão, era um pão achatado, mais ou menos como um pão de uma esfirra, um pão achatado. 5 pedaços desse pão, com 5 peixinhos do tamanho de uma lambari, ou de uma sardinha. Porque era o lanchinho de uma criança, para uma pessoa se alimentar. E aí vem a segunda questão, por isso que eu queria pensar com você no segundo tipo de pessoa, o tipo de discípulo, que é André. André é o segundo discípulo. Um é Filipe, que faz conta, e a conta não bate. O outro, o título que eu dou para esse outro discípulo, é o que eu tenho nas mãos. É André. André, se você olhar na sua Bíblia, aí no versículo 8 e 9, olha o que acontece com André. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Olha que interessante. André é aquele que olha o que tem nas mãos. André, ele olha para o que tem nas mãos e só encontra impossibilidade. O que ele tem nas mãos é impossível. Às vezes nós ficamos olhando como André. Nós não somos como Filipe, que fazemos conta. Nós talvez somos mais racionais ainda. Olhamos para aquilo que tem nas mãos. Não tem nada. Então nada vai acontecer. Lembre-se, quando há impossibilidades nas nossas vidas, não é a última resposta. A última resposta sempre tem que vir de Deus. Por isso que nós somos seres criados por Deus, nascemos de novo em Cristo Jesus para viver pela fé. Eu penso nesse discípulo André. E a primeira característica desse discípulo, olhando para o que ele, a forma que ele trata essa situação, eu começo a pensar como ele sabia que o menino tinha um lanchinho nas mãos. Você já pensou nisso? Tem quase 10.000 pessoas nessa cena. Será que ele ficou olhando a mochila de todo mundo? Porque na hora que vem o problema, ele já sabia que tinha um menino, um garoto, que tinha 5 pães e 2 peixes. Existem pessoas que são assim, parecidas com André, que é precavido, que olha para a situação e já se antecipa, vendo possibilidades. Mas aí André, ele chega até ser impressionante com essa resposta. Ele chega para Jesus e diz, Jesus, talvez ele já tinha até convencido o menino de dar o lanchinho para ele, tirado o lanchinho da boca da criança, e chega até Jesus e fala, ó, Jesus, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Sabe aquele camarada que olha o que tem em mãos, entrega para Jesus, mas sai de cabeça baixa. Já derrotado. Olha, o que é 5 pães? O texto vai dizer que ele diz aí, ó, se você acompanhar comigo na sua palavra, na palavra de Deus, na sua Bíblia, você vai ver que ele chega e entrega para Jesus, no versículo, ele diz, informa Jesus o que tem, mas no versículo 9 ele diz, no finalzinho ele diz, mas o que é isso para tanta gente? Talvez ele quer olhar para o que ele tem em mãos, entregar para Jesus, mas ele não confia. Queridos, nós estamos vivendo dias assim, que nós olhamos para as nossas mãos e nós não vemos possibilidade. Mas o que nós temos nas nossas mãos e entregamos para Jesus pela fé,
pode surgir uma possibilidade daí, porque Ele usa aquilo que na nossa contabilidade, às vezes está lá no cantinho e a gente nem pensa. Tem muitas vezes que Deus usa pessoas para nos abençoar que nós nunca imaginaríamos. Já viu isso? Já viu? O problema é olhar para a impossibilidade do que tem nas mãos e não ver possibilidade alguma daquilo se multiplicar, daquilo acontecer um milagre. As pessoas que têm fé sempre acreditam. Nós não estamos imunes. A nossa fé não nos imuniza, mas a nossa fé sempre crê que há uma possibilidade, até na morte, de termos vida, e vida em abundância, vida eterna, vida para sempre. Por isso que a fé é essa possibilidade da alegria permanente no meu coração e no seu coração, meu querido. Talvez você se identifique com o André, que diz assim, mas o que é isso para tanta gente? O que eu vou fazer com isso que tenho nas mãos? Talvez você faça essa mesma pergunta, você olha para a situação gigante e não vê possibilidade alguma com o que você tem nas mãos. E até entrega, mas entrega já derrotado. Você precisa aprender a lição que André aprendeu. Você precisa aprender a lição que Felipe aprendeu. Você precisa aprender a lição que Jesus quer mostrar para você. Entregue nas mãos de Jesus, porque Ele sabe o que faz com o que você tem nas mãos. Entregue o que você tem nas mãos, porque Ele sabe o que faz. Se você olhar aí no versículo 11, Jesus sabe o que faz. Versículo 11 diz assim: então Jesus tomou os pães que estavam nas mãos de André, tomou os pães do que ele tinha nas mãos, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quanto queriam. Essa versão que eu li, a revista atualizada, a NVI, diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz que Jesus pegou o que ele tinha nas mãos, deu graças a Deus, e os repartiu com todos, com aqueles 10.000, 8.000, e fez o mesmo com os peixes. E o texto diz, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. O que você tem nas mãos, meus queridos? A Bíblia Viva vai dizer assim: e todo mundo comeu até ficar satisfeito. Nas impossibilidades da vida, Jesus sabe o que faz. Sabe o que faz. Nós precisamos aprender essa lição. Felipe calculava tudo e não via possibilidades. André olhava para o que tinha nas mãos e também não via possibilidades. Se você se identifica com um desses dois discípulos, se você é um calculista, que olha a situação da sua vida e não vê saída, ou se você é um André, que vê a insignificância do que você tem nas mãos e não vê possibilidade, aprenda, entrega para o especialista, o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que faz. A multidão agora está farta. Felipe está farto. André está farto. Felipe agora está levando os pães e os peixes para aquela multidão. Aquele que ficava fazendo conta do dinheiro, da impossibilidade do dinheiro, da impossibilidade dos denários. Aquele que fazia essas contas e não via possibilidade quando a conta não batia. Agora ele está levando a comida para todos. Para todos. André agora está recolhendo. Aquele que olhava para sua mão e não via possibilidade, agora André está recolhendo o que sobrou de uma multidão farta, e ainda sobram 12 cestos cheios de pães. Naquela impossibilidade da pequenez do que ele tinha em mãos, agora ele está saciado e está recolhendo a sobra. A multidão está farta, Jesus sabe o que faz, meu querido, minha querida, recebe essa palavra no seu coração. Nas impossibilidades em Cristo, tudo é possível. Principalmente com a sua mente, com o seu coração. Para que você permaneça
para que você permaneça firme. A fé não te imuniza, a fé está acima da imunidade. A fé está acima das circunstâncias difíceis. A fé está naquela mente que descansa no Senhor que tem. Eu queria encerrar nesta noite contando uma historinha de uma criança. Eu ouvi essa historinha muito tempo atrás e ela nunca saiu do meu coração. Diz assim que um menino inglês chamado William frequentava a escola bíblica dominical. Mesmo não sendo crente, sua mãe, uma viúva, o estimulava a não faltar na igreja. Um dia, William ouviu com interesse a história que a professora da IBD contou. Era o fato registrado lá em Mateus capítulo 17, em que Jesus diz a Pedro que vá ao mar, lance o anzol e tire o primeiro peixe que subir. Na boca desse peixe, Pedro encontrará uma moeda com a qual será pago o imposto. Jesus mandou Pedro fazer isso, Pedro foi, pescou, tirou o peixe, aquela história conhecida. Mas aquilo desafiou a fé desse menino, mexeu com esse menino. O William volta para casa pensando naquela história, pensando na sua vida, pensando em Deus, pensando na palavra de Deus, pensando na sua vida, pensando na pobreza que ele vivia com a sua mãe. E ele conclui, a professora, na verdade, concluiu que Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pensando nisso, ele falou assim, então significa que é possível acontecer esse milagre hoje. Ele saiu fervoroso que Jesus, a palavra de Jesus falou no coração dele, poderia acontecer com ele novamente. Então o William corre para sua casa, chega em casa, pega as suas poucas moedinhas que tinha e vai até a peixaria da cidade. Ali ele compra um peixe, queria comprar um peixe, mas o dinheiro não dava para pagar o peixe. Quando ele estava saindo, ele voltou, teve uma ideia e falou para o vendedor, você poderia vender só a cabeça do peixe? E na suposição de que aquela moeda, o seu tesouro estaria na boca do peixe. O vendedor, então, com dó daquele menino, embrulha a cabeça do peixe com um jornal e entrega o peixe para o menino. O William sai cheio de fé, cheio de entusiasmo, e corre para sua casa e fala da história para sua mãe. E aí, ele diz que estaria na boca do peixe. Ele teve fé e ele abre aquele embrulho do jornal. Ele abre a boca do peixe e de repente nada. Que decepção foi. Não tinha nada. Esse menino começa a chorar. Ele chora tanto que ele acaba dormindo. E enquanto ele dormia, sua mãe, desconsolada, também chorava. Também ficava mais triste, olhava para aquela situação e começava a pensar, por que, Senhor? E pensando, e começou a olhar para aquele jornal, olhar para aquele peixe, e começou a ler o que estava escrito naquele jornal. E de repente ela se depara com um anúncio, naquela página única, estava dizendo que um advogado estava à procura dela, ela viu o nome dela completo e ela viu que o advogado estava procurando esta mulher. E era uma herança que os parentes tinham deixado para ela, uma grande fazenda. Uma grande fazenda. E essa mulher acorda o William, e agora aquele menino que chorava, agora chora de alegria. E Deus viu a fé daquele menino e respondeu de um modo maravilhoso. Deus atende aquele menino. É uma história, parece mística. É uma história que talvez você não acredite. É uma história que talvez você olhe, talvez como você olha para essa história dos 5 pães e 2 peixes. Você não consegue olhar para a sua situação e olhar para o milagre que Deus fez com aquela multidão. Você sabe que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e sempre será o mesmo. Nas impossibilidades, sempre é possível pela fé.
Por isso que a fé está acima. Por isso que a fé não tem um limite. Por isso que a fé pode remover montanhas. Se você crê que Jesus sabe o que faz, e Ele sabe o que faz, e Ele é Deus, e Ele te ama, talvez você já perdeu a sua fé. Você acha que tudo isso é misticismo. Talvez essa palavra vai arder no seu coração. Como ardeu desse menino. Como talvez ardeu de André e de Felipe. Vai arder no seu coração para você voltar a crer. Porque quando eu olho para os lados e não tem possibilidade, creia que nele sempre há possibilidade. Acredite, não porque é a historinha do William, mas porque é a palavra de Deus. Jesus sabe o que faz. Na impossibilidade da vida, pela fé, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. E eu queria que você abaixasse sua cabeça aí na sua casa. Que você pensasse nas impossibilidades da sua vida. Que você olhasse para a sua vida nessa hora. E você clamasse a Deus. Pedisse perdão a Ele. Você se entregasse a Ele. Jesus sabe o que faz. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele fez esse milagre. Ele fez outros milagres. Mas o maior milagre é que Ele morreu na cruz por você. Para que você tivesse vida. E que mesmo na morte, você tivesse vitória sobre a morte. Por isso, não existe impossibilidade para Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Nas impossibilidades da vida, que eu e meu irmão olhe para Ti. A resposta que o Senhor queria de Felipe e de André é que quando a conta não bate, ele viesse até a Ti com olhos da fé. Quando o que temos nas mãos é insuficiente, nós precisamos aprender a lição de entregar nas mãos o que temos e o Senhor dará conta do resto. Que assim seja na vida do meu irmão, desse que está me ouvindo. E com fé agora, talvez de joelho, talvez de mão dada com algum parente, irmão, amigo, esteja desejando isso, de viver nesta fé, nesta dependência, sabendo que em toda e qualquer situação, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus conosco, o Emanuel, de todos os dias. Que assim seja na minha vida e dos meus irmãos, em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana abençoada. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com cada irmão, com cada irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Fica firme na fé, querido, nas impossibilidades. Jesus sabe o que faz. Deus abençoe. Mesmo que longe um do outro, cantando hinos de louvor e adoração, e nós vamos encerrar esse momento, para que você tenha uma semana abençoada, dizendo que Deus é formoso, maravilhoso, e mais maravilhoso ainda é estarmos na presença dEle. Amém?